Vamos retomando aqui. Nós temos aí fizemos um pequeno rodízio no palco, né? Trouxemos aí o Rodrigo Ravena, que é diretor-geral da Câmara, o presidente da Câmara de Louveira, e vamos continuar nesse sistema. E eu queria levantar, então, de novo, a pergunta para o Fábio, da Escola dos Legislativos de Taubaté, né? Vamos lá, Fábio. Correto. Agradeço o convite, desde já, os presentes e todos os amigos aí da Confeles, Sindileges. E gostaria, né, de esclarecer a respeito do papel das escolas do Legislativo. A gente salienta de grande importância no esforço de sintetizar o que foi dito pelo colega auditor, colega do Sindileges, nesse esforço de levar uma boa imagem à população, se antecipar ao Ministério Público, ou, como o colega disse, se antecipar até a expectativa da população. Hoje, eu não tenho dúvida de que as escolas do Parlamento, as escolas legislativas, elas são realmente mecanismos, ferramentas adequadas a esse esforço de antecipação, né? As escolas têm como responder à expectativa da população e até mesmo para os órgãos o controle social externo, com legitimidade. Elas têm uma função de responsabilidade social, né? Aí eu posso destacar 2 eixos primordiais de atuação das escolas, que é a educação corporativa, da qual a gente já falou aqui, de capacitar o servidor, de elevar o nível técnico, e o eixo da educação para a cidadania, que nós estávamos falando, também começamos no bloco anterior, que é ir até as escolas. O vereador já havia dito, o vereador Jefferson Campos, né, idealizador da Escola de Taubaté, e sempre nos incentiva lá. Você indo até as escolas, se legitimando realmente, levando esse conhecimento que só nós produzimos. Nós temos uma iniciativa lá em Taubaté, que é interessante, o Antônio Carlos havia tocado, que são as visitas pedagógicas obrigatórias. Todos os primeiros anistas do curso de Direito da faculdade passam para ter uma aula com a gente sobre o processo legislativo. Da maior importância. Então, quem poderia falar, né, com a expertise que a Câmara tem, que as casas de leis têm, sobre o processo legislativo? Somos nós, legítimos para isso. E, ao largo disso, também já nos contactou o curso de Economia e querem o mesmo processo, só que agora, claro, na questão do orçamento público. Então, nós vamos avançar para o ano que vem, já está agendando uma reunião para a gente construir, elaborar uma aula de orçamento público para levar para todos os primeiros anistas da Universidade de Taubaté, também passarão pela Câmara Municipal para ter lá uma aula magna lá sobre orçamento público. Perfeito. Então, esse é um outro aspecto, né, Silmara, Rosângela e Jerusa, de nós provocarmos nas câmaras municipais a criação das escolas do parlamento. A FENALEGES tem se colocado à disposição para fazer essa colocação. Mas então eu vou pedir ao Sérgio Lerrer, que eu vou entrar num outro item aqui um pouquinho, né, que é o fórum mais legislativo. Nós vamos fazer nas 14 regiões administrativas do Estado, pegando uma Câmara Municipal da região administrativa, sendo sede do Fórum Mais Legislativo. A primeira vai ser agora em fevereiro. Que dia de fevereiro, Sérgio? 24. 24 de fevereiro, na Câmara Municipal de Barueri, que vai ser a da região metropolitana de São Paulo. Depois, Taubaté já fez questão de sediar a do Vale do Paraíba. A região do Vale do Paraíba. Vai ser em março, em data que nós vamos marcar ainda. Isso, não é isso, Jair? Estou combinando aqui com o Sérgio, presidente. Em março terá uma data para fazer na região metropolitana do Vale do Paraíba. Perfeito. Fórum. Eu queria, então, antes de colocar para todos os participantes a questão de como é que vem o formato dessas
reuniões do Fórum Mais Legislativo. Vamos fazer nas 14 regiões legislativas do Estado de São Paulo e depois nas 5 macro-regiões, norte e sul do Brasil todo, norte, sul, leste, centro-oeste, etc. E estamos trabalhando bastante o apoio nesse aspecto do Interleges, que é um outro capítulo à parte que a gente vai tratar depois. O Interleges está num momento de se reequacionar, né, no Senado, e passaram esse ano, já teve vários diretores lá, enfim, está terminando de fazer a sua formatação, temos certeza que o Interleges vai ajudar bastante. Mas, Sérgio, como é a formatação do Fórum Mais Legislativo? Bom, é um conjunto de atividades sob o guarda-chuva da Rede Mais Legislativo, que estão previstas para o ano que vem, e uma dessas atividades é o Fórum Mais Legislativo, que pretende ser feito em várias regiões do Brasil, mas inicialmente aqui em 2014, no primeiro semestre, em regiões administrativas do Estado de São Paulo, começando por Barueri e logo depois Taubaté, onde o foco é a modernização da gestão legislativa, onde um propósito maior, de certa maneira, e que, de alguma maneira, catalisa um pouco do que está sendo dito aqui, é criar ambiente possível de desenvolver a inteligência legislativa, a competência legislativa, incentivar talentos dentro de um ponto de vista de uma sociedade mais moderna, tecnológica, e que, então, as câmaras municipais, os servidores, precisam desenvolver aptidões para lidar com essas ferramentas de tecnologia, com as demandas de atendimento que a sociedade hoje pede, né? E incentivar o chamado capital humano da área legislativa, né? Hoje, na área privada, é muito comum a gente falar em capital humano, capacitação, investimento. As grandes empresas, as grandes corporações, a cada ano você vê enormes valores investidos nesse desenvolvimento do capital humano. As empresas percebem que são as pessoas aquelas que são as maiores responsáveis pela produtividade, pelos resultados. E, na área legislativa, de certa maneira, queremos, né, o projeto do Fórum e da própria rede é incentivar também o desenvolvimento desses talentos, e elas estejam integradas a essa comunidade de lideranças, onde, nacionalmente, usando as ferramentas tecnológicas virtuais, vai se procurar se aproximar dessas pessoas, porque liderança pode ser o presidente, pode ser o diretor, pode ser um servidor simples, enfim. Então, hoje é necessário usar todas essas ferramentas modernas de tecnologia para ter essa comunidade que permita intercâmbio, aconselhamento, e, inclusive, propiciar momentos que nem esse, que é o quê? Espaço de construção de conhecimento, de diálogo, voltados especificamente para o setor legislativo, né? Desenvolver conteúdo toda semana, audiovisual, via site, via redes sociais específicas de presidentes e de diretores. E o fórum é a ação física da Rede Mais Legislativo. Então, são esses eventos voltados para a modernização, a atualização, que vão ser abertas às câmaras daquela região, começando, como já falamos, por Barueri, depois Taubaté, Campinas e outras regiões que estão se candidatando. Então, basicamente, a proposta é essa. Uhum. Eu queria ouvir quem quisesse manifestar. Pois não, Márcio. Eu gostaria... A primeira fala minha foi uma fala mais política. Agora, eu gostaria de fazer uma fala mais pragmática, mais no campo das propostas. Nesse sentido, é importante tentar o Sindilege de base nacional, e junto com a Confelege, junto com as câmaras, junto com os legislativos estaduais, municipais e o federal, organizar, no segundo semestre do ano que vem, esse fórum em Brasília. Nós, como sindicato, já nos estamos colocando e abraçando essa ideia. Ótimo. Temos as condições, as câmaras têm as condições também de ajudar, mas nós queremos estar na frente desse processo de organização, muito junto bom, com a Confelege, a Fenalege, a FENASTC e a Fenale. Perfeito. É muito importante essa situação. Outra questão que eu gostaria de colocar como proposta é que esse fórum tivesse uma maior proximidade. Ou seja, nós estamos fazendo a primeira edição, que dentro de um prazo, que não seja uma vez por ano, mas em torno, estou colocando para esse fórum aqui de debate refletir,
a cada 3 meses, nós possamos nos reunir até efetivamente fazer todo esse diagnóstico, que hoje é um primeiro passo, estamos levantando problemas, aí vem a fase de diagnóstico, depois a fase mais efetiva de proposta. Então, colocaria para o nosso presidente a possibilidade de, a cada 3 meses, que não é não tão longe e também não é tão perto, a ponto para que a gente possa estar continuando esse debate. Acho que isso é fundamental importância. E uma outra questão que também eu gostaria de colocar é que uma Câmara Municipal de uma cidade pequena versus uma Câmara Municipal da cidade de São Paulo. São realidades diferentes, mas há um elemento em comum, que é a soberania popular. A soberania popular do cidadão do Estado de São Paulo é igual à soberania popular do cidadão da menor cidade do Brasil. Então, como se resolve esse impasse? No meu ponto de vista, esses impasses só se resolve com um marco regulatório nacional. Eu acho que um marco regulatório nacional que respeite as diversidades entre as regiões, entre as cidades, mas que possa estar propondo, olha, na questão, uma questão que foi muito colocada aqui, que é servidor público, e efetivo e não efetivo, que é assim que se define o servidor público, é aquele que é efetivo, é aquele que não é efetivo, mas todos são servidores públicos. Perfeito. Então, que se defina quais são os cargos que são específicos para determinado servidor, quais são as responsabilidades, quais são os outros que são para outros tipos de servidores, ou seja, toda a qualificação, toda a entrada na carreira. Então, isso pode ser por um marco regulatório em âmbito nacional. E a rede poderia estar fazendo essa campanha junto ao Congresso Nacional, junto aos parlamentares, para ver qual é a proposição adequada. No momento, eu não vou aqui ser leviano de me adiantar, mas pode ser um projeto de lei popular, pode ser uma PEC, que regulamente essas questões de forma a atender às demandas de cada região, de cada especificidade, de cada cidade, ou pelo menos de blocos de cidades. Né? Eu acho que aí a gente sai daquela situação, deu errado aqui, deu certo aqui. Nós estamos numa federação, e a federação ela pressupõe alguma unidade de ação, né, comum para todos os entes da federação. Perfeito. O presidente Sanizal vai se manifestar. Não, já vou deixar a Câmara de Louveira disponível para estar realizando, né, o Fórum Mais Legislativo ali no aglomerado urbano de Jundiaí. E dizer, assim, com alegria, que nós estamos organizados no aglomerado urbano. O aglomerado urbano é uma entidade que agora é recente, né, uma formação recente, foi praticamente 1 ano, mas nós já estamos produzindo muita coisa em comum ali com as cidades, as 7 cidades do aglomerado, né? Louveira, Itupeva, Jundiaí, Várzea, Campo Limpo, Jarinu e Cabriúva. Então, é com alegria que a gente dá essa notícia, porque nós já estamos colhendo frutos desse aglomerado com tão pouco tempo. E no parlamento já estamos organizados com o parlamento do aglomerado. Cada Câmara escolheu 2 representantes, e a gente tem reuniões periódicas, estamos aí numa luta junto com os executivos, inclusive. Estamos junto à Implaza até tentando conseguir uma cadeira, né, no poder de decisão do aglomerado, que já é outro passo, né? Mas, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. E é um conselho, até uma dica que a gente dá para que as outras câmaras de outras regiões se organizem com a região, né? Por exemplo, lá no Vale... Com as afinidades geográficas, né, vereador? Isso, Eu acho que esse trabalho pode ser regionalizado, onde a gente fale em nome da região, não só de uma Câmara, né? Então, e o nosso testemunho positivo é que no aglomerado urbano nós estamos colhendo esse fruto, e é a dica que fica. Então, pode marcar a data, Sérgio, avisa o Marcelo que a gente corre atrás do resto. Que maravilha. O Rodrigo quer se manifestar, depois vou pedir para o Alexandre saber qual é a contribuição que os tribunais de contas podem dar nos fóruns regionais. Eu acho que só parabenizar e colocar a Câmara de São Paulo à disposição, mas não precisa, nós estamos aqui do lado, e eu acho que é bom tirar um pouco o foco de São Paulo.
é bom deixar um pouco quem está em volta poder dizer o que está sentindo e qual que é a pressão que a gente causa e qual que é o estrago que a gente causa nos municípios do entorno. A gente já teve uma experiência nos 2 anos passados de tentar construir o parlamento metropolitano. Caminhou, mas não caminhou. Mas eu acho que tem, na sua proposta de marcos regulatórios, eu acho que a rede serve para 2 coisas. Uma, restaurar, recuperar a primazia da Câmara Municipal de administrar. Esse é o ponto. Quer dizer, a República Brasileira esvaziou, a Segunda República, estou chamando, depois de 88 para cá, esvaziou mais do que o ato institucional número 5, as câmaras municipais. Não temos competência para nada. Quer dizer, vereador pode muito pouco. E a população não sabe disso. Quer dizer, a população acha que é o vereador que está fazendo errado. E a competência do vereador é desse tamanho. Então, já que a conta nossa é alta, vamos trazer para nós também o bônus, quer dizer, vamos nos dar a competência de volta, vamos trazer para as câmaras que têm capacidade de produzir conhecimento, que têm capacidade de produzir leis, que tem pessoal técnico qualificado para produzir as leis, dá para nós essa competência. Quer dizer, isso eu estou falando por mim, porque eu estou repetindo uma fala do meu presidente, do Zé Américo, que está doido para fazer valer esse encontro de presidentes e restaurar para as câmaras as competências que as câmaras deveriam ter. Porque, sim, eu posso apanhar, mas com razão. Quer dizer, apanhar sem motivo, apanhar sem competência, quer dizer, é que nem bater num filho que não fez nada. Né? E é isso que a sociedade faz com as câmaras municipais. Né? Quer dizer, as pessoas conhecem pouco o processo legislativo, as câmaras têm pouca sinergia entre elas, quer dizer, a gente deveria estar todo mundo junto sempre. Né? Então, as câmaras têm pouca sinergia, a população tem pouco conhecimento do limite que as câmaras municipais têm, e eu acho que a rede vem para fazer isso funcionar. Que legal. Espero que sim, né? É uma briga. Com as sugestões que estão surgindo aqui, tem bastante trabalho pela frente, né, Sérgio? Tem bastante trabalho. Eu queria que o Alexandre Sarquis falasse na questão dos fóruns mais legislativos que nós vamos levar a efeito, e que acabou de Louveira se oferecer, o Taubaté também já quer sediar, agora a Câmara dos Deputados e o Sindilés de Brasília. Enfim, como é que você vê os tribunais de contas participando e colaborando, porque eles fazem parte do Poder Legislativo, nesses fóruns mais legislativos? Como é que você vê isso? Bem, em primeiro lugar, deixa eu fazer uma ressalva, né? Quando você é colocado na posição de julgar o outro, é uma posição muito delicada, né? E eu sou muito identificado com o Poder Legislativo. Fui servidor efetivo da Câmara dos Deputados. Me orgulho muito de dizer isso. Tenho muito orgulho do corpo funcional que encontrei lá. E tenho orgulho de dizer que o Tribunal de Contas é auxiliar do Poder Legislativo, né? Mas, dito isso, o papel do Tribunal de Contas é orientar. Nos termos da Constituição Federal, o Tribunal de Contas julga as contas do presidente da Câmara. Muito bem. Qual o papel do Tribunal de Contas em associação com a rede? Eu entendo que a interlocução do Tribunal de Contas com as câmaras é picada, é embaçada e é difícil. Eu vejo que uma liderança nessa interlocução acho que viria muito a benefício de todos. Então, uma ideia é os pontos em que fossem levantados nesses fóruns e que sejam afetos à prestação de contas, acho que poderiam ser conduzidos ao Tribunal de Contas, que responderia a eles e facilitaria a todas as câmaras de vereadores saber qual é a compreensão do Tribunal de Contas sobre os diversos pontos. E, com relação à participação proativa, o meu nome, representando a Audicom, está sempre disponível. Eu acho que a valorização do Legislativo é uma missão minha, pessoal, mas aí a gente tem que perguntar para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também, né? Tá certo. O presidente Stanislau Steck. Só completando, eu acho que seria importante, nesses fóruns, o Tribunal de Contas mandar algum representante,
para dizer as tendências, né, que estão se pautando, porque os nossos jurídicos, né, a nossa, tanto o departamento jurídico quanto o financeiro, eles precisam estar caminhando juntos, né, dentro dessa tendência, para que os presidentes de Câmara, que o grande problema é isso, viu? A gente... na política a gente não pode ganhar nada, muitas vezes pode não ganhar nada e pode perder tudo também, porque se você faz a coisa errada é com a tua responsabilidade civil e pessoal que você vai responder. Então a gente tem, por isso que a gente tem que ter muito juízo, né? E a gente se presta a isso, e para também o político que quer ser político de outros mandatos, né? Não quer ser político de um mandato só. Nós temos um caso aí de político que chega lá, chega chegando, né? Ele vai regaçando com tudo, passa por cima das leis, só que é político de um mandato só. Felizmente, o judiciário hoje, os promotores estão agindo e estão extirpando da política, né, a lei de responsabilidade fiscal e essa questão do ficha suja, né, que eu acho que tem que apertar cada vez mais para a gente mudar esse cenário, né, que se instalou sobre o legislativo brasileiro. Mas eu gostaria da participação desses fóruns nessa orientação do tribunal para tanto o departamento jurídico quanto o financeiro das nossas câmaras. Que já se colocou à disposição. Mas eu ia me voltar para você mesmo, vereador Jefferson Campos. Mas então coloque a sua, depois eu coloco a minha questão consigo. Perfeito. Até fazer um adendo na fala do Rodrigo. Alexandre. Nós tivemos um curso com o Tribunal de Contas do Estado, em Taubaté, ferramentas, né, para transparência. E foi bem positiva, né? Nós entramos em contato com a parte da escola do Tribunal de Contas, o professor Paulo, né? Paulo Massaro. Então, assim, quando você fala, né, da importância da parceria com as câmaras, é fundamental. Porque na abertura lá do curso, presidente, eu coloquei assim, né? Democracia na veia. Isso saiu até no site do Tribunal de Contas. Porque você está dando ferramentas para a população fiscalizar o próprio legislador. Isso é transparência. Isso é você romper paradigma. Então, eu quero aqui saudar o Tribunal de Contas do Estado, porque essa parceria conosco que você colocou é de fundamental importância. E para nós lá, a repercussão foi bem positiva, né? Porque ninguém nunca ia imaginar que nós iríamos levar o Tribunal de Contas, dar condições, ele deu um curso, olha, como você fiscaliza o parlamento municipal, estadual, nacional, através dos portais. Então, quando você coloca, né, a importância da parceria, é fundamental, viu? Só quero aqui saudar, registrar, porque foi um discurso aí marcante em 2013. Excelente. E eu queria aproveitar que o microfone está na sua mão, vereador Jefferson Campos, e mudar um pouquinho a conversa. A Câmara, por exemplo, a Câmara de São Paulo, vou dar alguns exemplos. A Câmara Municipal de São Paulo, ela faz propaganda no rádio, televisão, nos meios de comunicação, jornais, de algumas coisas que dizem respeito muito próximo. Tudo que se faz é próximo à população. Mas, por exemplo, a ouvidoria é uma coisa que é divulgada, audiências públicas são divulgadas. O Sindileges de Brasília, está aqui o Márcio Costa, fez uma coisa interessante, inclusive, a questão de umas 3 ou 4 semanas atrás, que foi uma propaganda de televisão de servidores públicos no horário do Jornal do Fantástico. No Fantástico. Foi feita inserção de propaganda em que foram colocados depoimentos de 30 segundos de um servidor do Senado, de um servidor do TCU, um servidor da Câmara dos Deputados, mostrando qual é o papel dos servidores nesse processo todo. Então, eu queria lhe perguntar, como é que a gente veria essa... Antes, fizemos até uma proposta para centrais sindicais. Numa reunião que tivemos recentemente com as centrais sindicais, eu falei assim, eu acho que nós deveríamos pegar esses exemplos e as centrais sindicais coordenarem uma propaganda, uma contra-propaganda do serviço público, do servidor público. Ainda enxergarmos bem claramente os nossos defeitos são esses, nós entendemos e reconhecemos os nossos defeitos e queremos trabalhá-los. Como é que o senhor veria isso? Amplamente favorável. Tem que ter propaganda, tem que ter as inserções para fazer o contraponto. Porque a luta é muito desigual. Porque uma manchete que sai de uma forma, né, de uma coisa negativa, generaliza
o Brasil inteiro. Então, cabe sim aos sindicatos, às câmaras municipais, às assembleias, ter uma assessoria de imprensa para que possa fazer as divulgações do órgão de imprensa, das leis, das discussões do orçamento, da LDO, do PPA. Eu entendo que isso, né, eu defendo essa tese, porque em Taubaté este ano, por decisão da presidente, isso não foi levado adiante, mas até o ano passado nós tínhamos uma agência de publicidade que fazia as inserções de todas as leis do município, né? Inclusive nas conquistas da categoria dentro da Câmara Municipal, porque tem que fazer o contraponto, porque a impressão que se tem é que só tem uma visão, né? E interessa a quem deturpar o Poder Legislativo. Essa discussão tem que ser feita. Interessa a quem? Porque é o poder mais criticado. Quando você vê essa discussão aqui, né, cada região se articulando, com as pessoas competentes, os servidores concursados, os não concursados, mas produzindo, interessa a quem deturpar o Poder Legislativo. Então, cabe aos presidentes das câmaras, das assembleias, do Congresso, do sindicato, a fazer a contrapartida. Cabe às centrais sindicais ter esse compromisso, sim, fazer a defesa do servidor. E os presidentes, né, das câmaras fazer a defesa das leis que são aprovadas, né, dentro do seu município. Eu, sexta-feira, tive uma audiência com o prefeito, né, e ele tinha acabado de colocar aqui, em virtude da ação do vereador do meu município, Taubaté vai ter o cartão recomeço, aquele cartão que o governador dá, né, para os dependentes químicos. Taubaté estava excluído disso aí. Então, teve uma ação do parlamento, de um vereador, se mobilizou e Taubaté foi incluso agora. Então, assim, se você não fazer propaganda, quem que vai fazer propaganda? Ninguém faz. Então, eu sou amplamente defensor, repito, sou amplamente defensor do Poder Legislativo, né, remontando o Brasil colônia. Se nós aqui, que estamos hoje como vereador, você, pessoal de carreira, os sindicatos, tem que ter isso como pauta da valorização. Senão, repito, interessa a quem deturpar. Né? E em parceria com os tribunais de contas do Estado, a União, o Ministério Público, porque, senão, isso enfraquece a democracia. Quais são os pilares? Executivo, Legislativo e o Judiciário. Por que só o Legislativo apanha? Por que só a imagem negativa do Legislativo? Né? Vamos ver o outro lado. Então, meu entendimento é amplamente defensor dessas políticas públicas, dessas políticas de prestação de serviços, de imprensa, de agência de publicidade, de divulgar, de fortalecer os servidores. Eu acho até, complementando isso, vereador Jefferson Campos, que isso não tem que ter paternidade, não. Eu acho que nós temos que unir os esforços das diversas entidades que existem. O NALI, que é dos legisladores estaduais, a UVB, União dos Vereadores do Brasil, a UVESP, o Sebastião Miziara, entrosar o Sebastião Miziara e a UVESP nesse processo, não ter todas as centrais sindicais, ou seja, ser uma coisa de resgate, de trabalhar o resgate da imagem do servidor público. Estamos sempre nos mantendo aqui no campo do Poder Legislativo e Tribunais de Contas. Mas eu acho que cabe, sem dúvida, me faz lembrar, ainda muitos aqui não sabem o que é isso, mas eu fui de um tempo que o chique, o bom, era estudar em escola pública, né? Fazer o ginásio em escola pública. Eu, para entrar no Caetano de Campos, que é uma escola tradicional de São Paulo, fiz um exame de admissão ao ginásio que existia naquela época. Aquele era quem ia para a escola particular era quem era o mau aluno naquela época. Então nós precisamos resgatar um pouco essa imagem. Mas, Alexandre, diga. Eu só queria fazer uma nota aqui, que o professor Paulo Massaro e a Silvana de Rosa, diretora da Escola de Contas Públicas, são servidores de primeira importância lá no Tribunal de Contas e tem um programa grande de cursos e até periódico, né? Certamente o Tribunal de Contas tem todo o interesse de dar as orientações. Só um parênteses. Eu continuo. Fazer de novo, acho que um intervalo de 2 minutinhos novamente e descontrair um momento de novo e remontamos aqui a 2 segundos, daqui a 2 minutos, remontamos a nossa... Obrigado.